Olá, professor José Sidney. Vamos a um vídeo sobre língua portuguesa. O tema, quando eu falo sobre o português, língua portuguesa, é coisas, o tema é esse, coisas que se falam por aí. E eu vi esses dias, aliás, ainda hoje, assistindo a um vídeo, um apresentador estava dizendo: olha, se nós não estamos certos nisso que estamos falando, nós temos que se retratar, nós temos que se retratar. Bom, repetiu por diversas vezes, nós temos que se retratar. A expressão ou a frase não está bem construída de acordo com a norma culta da nossa língua. O se, o pronome se de terceira pessoa, não combinou com o pronome nós, que é o sujeito, pronome pessoal na primeira pessoa do plural. Então, a frase correta seria assim. Ele deveria dizer: nós temos que nos retratar. Que o nos é um pronome oblíquo referente à primeira pessoa do plural. Nós, primeira pessoa do plural, nos combina. O pronome está adequado. Então, a frase correta deveria dizer assim: nós temos que nos retratar. É a forma correta. Sempre ouço por aí as pessoas dizendo assim: olha, cada um com o teu problema. E na sala de aula, o professor, se não falar corretamente, vai dizer também assim: cada um com o teu livro. Bom, cada um com o teu problema não deu certo. Cada um é uma expressão indefinida da terceira pessoa. E o pronome te, que deveria combinar com essa expressão cada um, é um pronome de segunda pessoa do singular. Então, não combinou, não deu certo. Não está havendo coerência gramatical. Está errado. Cada um com o seu problema seria a forma correta. Cada um com o seu problema. Cada aluno com o seu livro. Aí cada um, terceira pessoa, seu, pronome possessivo de terceira pessoa. Muito bem. Uma outra expressão também que se constitui uma impropriedade em relação à norma culta da nossa língua é quando a pessoa diz assim: eu custo entender o que ele fala. Eu custo entender o que ele está falando, o que ela está falando. Não, de acordo com a norma culta, deve-se dizer, deve-se construir a frase da seguinte forma: custa-me entender o que ela está dizendo. Custa-me entender o que o professor Sidney está dizendo. Custa-me entender. A expressão entender o que ele está dizendo passa a ser sujeito. O que custa? Entender o que ele está dizendo. E a quem custa? A mim, a pessoa que está com dificuldade de entender. Então, frase correta com o verbo custar, nesse sentido aí de ser difícil, né? Ser duro, não ser possível, custa-me entender porque ela fez isso. Custa-me entender. Muito bem. Uma outra coisa foi a expressão usada por um jornalista que disse assim, falando de outro: olha, o jornalista fez uma colocação sábia. Não foi tão sábia assim, porque ele deveria dizer: o jornalista fez uma explanação ou uma exposição sábia. O verbo colocar e colocação vamos usar com coisas que são próprias mesmo quando eu estou dizendo uma coisa que foi posta num determinado lugar. Por exemplo, colocar a fechadura na porta, colocar o livro no seu lugar. Muito bem, então não posso dizer aí, boa a sua colocação, foi boa a sua explanação quando alguém diz alguma coisa. Gostei da sua explanação e não gostei da sua colocação. Muito bem. Geralmente quando se faz uma pintura numa parede, a tinta ainda está fresca, coloca-se uma plaquinha lá, dizendo o seguinte: não encoste na parede. Tinta fresca, não encoste na parede. Tinta fresca. O que é para não encostar na parede?
a pessoa mesma, né? Não deve se encostar. Então a frase correta seria assim: não se encoste, e não é na parede, não se encoste à parede. E esse A na escrita tem um acento grave porque há a existência da crase aí. Não se encoste à parede, tinta fresca. Muito bem, prosseguindo, tempos de eleições, ouvimos aí uma frase dita por aí, falada por aí: o candidato pagou com a mesma moeda o desaforo sofrido. O candidato pagou com a mesma moeda o desaforo sofrido. Não é pagou com a mesma moeda. O candidato que se sentiu aí ultrajado, criticado, então ele não pagou, querendo revidar, ele não pagou com a mesma moeda, mas pagou na mesma moeda, não quis levar desaforo para casa. Vamos prosseguir aí. Qual a expressão correta? O meu livro ou meu livro? Com artigo, o meu livro, ou sem o artigo, meu livro, tanto faz. Porque diante de possessivo, pronome possessivo, nós temos facultada a colocação, aí sim, colocação do artigo. Nós temos, facultativa a colocação do artigo diante do possessivo. Muito bem, você sabe qual a origem da palavra idiota? Porque tem o significado hoje de pessoa inapta, inábil, uma pessoa ignorante e assim por diante. Idiota vem do grego idios. Idios no grego quer dizer próprio, particular. Daí surgiu a palavra idioma. Idioma, que são particularidades de uma língua. Modo de falar, o jeito de falar o idioma, a língua que falamos. Bom, e o idiotes seria surgiu também, vindo de idios, uma pessoa em particular, um cidadão comum, em oposição àquele que era político, ao magistrado, que tinha muito conhecimento. Cidadão comum que não tinha conhecimento. Com a evolução, então, o idiotes, que passou para o português idiota, seria aquela pessoa que não tem conhecimento, né? Que não sabe das coisas, não tem a obrigação de saber, o cidadão comum. Agora, o político, o magistrado, o juiz, essas pessoas letradas têm a obrigação de saber das coisas. Mas o cidadão, o idiotes, não teria o conhecimento, não era obrigado a ter o conhecimento que um político ou um magistrado. E aí passou, então, com o tempo, a significar aquele que não tem conhecimento, aquele que não sabe nada, aquele que é inapto, inábil, né? O abobalhado, né? O idiota. Né? O idiota do jeito que nós conhecemos. Muito bem. Mais um vídeo sobre língua portuguesa, coisas que se falam por aí. Até o próximo. Em nome de Jesus, estaremos aqui para mais um vídeo sobre a nossa abençoada e linda língua portuguesa. Até lá!